Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão colocando os dons espirituais acima do amor. Estão colocando a fé acima do amor, a esperança acima do amor. E isso está errado, isso não é bíblico. A palavra de Deus é bem clara aqui em 1ª carta aos Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o amor é maior. O amor é soberano. O amor sobressai. Porque tem muita gente que não está seguindo o amor. Está seguindo somente os dons. Seguir os dons não é errado por si só. Quais são os dons do Espírito Santo? Está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, que é o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação, o dom de interpretar línguas, o dom da fé, os dons de curar. Então, e o dom de operação de maravilhas. Esses são os 9 dons. Devemos segui-los, mas não devemos colocar acima do amor. E quem é amor? Deus. 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. O capítulo 13, o apóstolo Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o tine, ou como o sino que tine. Porque tem muita gente que fala em línguas estranhas, o que é bom para a sua edificação, para o seu fortalecimento de fé, para o seu refrigério no espírito. É glorioso. Quem fala em línguas estranhas é algo tremendo. Mas ele está dizendo: ainda que eu fale em línguas estranhas e até a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, vai ser somente um barulho. Porque muitas pessoas se baseiam em alguém dizendo que é espiritual por ela falar em línguas. Ou por ela ser usada através de um dom. Não. Que adianta a pessoa ser usada no dom e abençoar alguém receber cura, mas uma pessoa que não ama, é uma pessoa que não perdoa. Não faz sentido isto, porque os dons emanam do amor, emanam de Jesus, emanam de Deus. Então ele diz ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ele está querendo dizer que, olha, ainda que eu tivesse o dom de profecia, que já vou falar sobre esse assunto, que é a ministração inspirada pelo Espírito Santo, ele está dizendo: ainda que eu conheça todos os mistérios, quer dizer, todos os segredos de Deus, já pensou? E também, como ele diz aqui, e toda a ciência, tivesse todo o conhecimento da palavra de Deus, mas se ele não tivesse amor, nada seria. E ainda que ele tivesse toda a fé, imagine toda a fé do mundo para transportar o monte, mas se não tivesse amor. Porque muitas pessoas se promovem pelos milagres, mas não se promovem pelo amor. Porque os dons de Deus são sem arrependimento. Permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Mas uma vez, glória a Deus, quando Deus usa as pessoas, os seus servos, nos dons para fazer bem ao próximo, porque os dons do Espírito Santo é para isso, é para abençoar vidas. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm ódio no seu coração, têm raiva, não perdoa, e os milagres às vezes estão acontecendo, a pessoa está profetizando, está falando em línguas, como disse aqui o apóstolo Paulo, profetiza, tem todo esse conhecimento das Escrituras, mas não tem amor. Ainda ele diz ainda mais: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ele está querendo dizer ainda que eu fosse um mártir, dando meu corpo a ser queimado em prol do próximo. Mas se eu não tivesse amor, isso nada valeria. E ele diz ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, toda a minha riqueza para os pobres, se eu não tivesse amor, nada disso resolveria. O amor é superior. O amor fez toda a diferença na cruz, foi Jesus. Ontem eu estava até ministrando e comentando sobre isso. O amor venceu o ódio lá na cruz do Calvário. Esse amor é Cristo. Ele é a própria essência do amor. Sabemos que tem muitas pessoas que foram usadas por Deus, mas no dia do juízo não vão entrar no céu porque eles não têm um amor. Pelo contrário, muitos têm ódio, têm raiva. E isso é iniquidade. Persegue as pessoas, quer o mal das pessoas. E muitos vão dizer, mas eu profetizei, expulsei demônios, ganhei almas. Eu não te conheço, disse Jesus. O amor é sofredor, às vezes a gente sofre por causa do amor. A gente suporta certas coisas por causa do amor a Cristo. O amor, ele é benigno, ele é misericordioso. Por mais que a gente, de repente, tenha toda a razão de ficar chateado com alguém, ficar com raiva de alguém, mas o amor de Deus domina o nosso coração com a misericórdia, com a compaixão. Quando somos dominados pelo amor de Deus, não conseguimos ficar com ódio das pessoas. Por mais que alguns dizem que elas mereçam. Mas eu quero dizer para você, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Jesus morreu por todos e a vontade de que todos sejam salvos. Aqui diz que o amor não é invejoso. Não tem como uma pessoa falar que ama alguém e tem inveja dela. Não. Uma coisa não se compactua com a outra. Não tem como o amor se compactuar com a inveja. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. A pessoa dizer que tem amor pelas pessoas, mas é soberba, arrogante. Se acha melhor do que os demais. Toca trombeta pelo que faz. Não. O amor de Deus não se soberbece. Não se importa com indecência. Não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor é assim. Esse é o amor de Deus. Ele não, como diz aqui o versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem tem esse amor de Deus, irmãos, ele não fica contente com a injustiça, ele não comemora a injustiça. É fácil de discernir isto. Quem tem discernimento vê, tem muita gente que está contente com as injustiças acometidas, mesmo sabendo que é errado. Certas práticas são erradas. Isso é na igreja, fora da igreja, na política. A pessoa não se contenta. Ela não fica feliz com isso. Porque a Bíblia diz lá em 1ª carta de João, se eu não me engano, capítulo 5, que toda injustiça é pecado. Tem tradução que diz que toda iniquidade é pecado. E tem tradução que diz que toda injustiça é pecado. E a gente não tem que se alegrar com a injustiça feita na vida das pessoas. De jeito nenhum. Não busca seus próprios interesses. Como uma pessoa fala que ama, mas fica buscando seus próprios interesses, isso importa só consigo. Ou só com um grupinho. Mas e os demais? Não. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha. O amor nunca vai falhar, você pode ter certeza. Tudo falha. Tudo falha na vida, menos o amor. O amor nunca vai falhar. Jesus nunca falhou. E quem vive amor também nunca vai falhar. Porque o amor sempre vence. Em todas as questões. Então diz aqui, 1ª carta aos Coríntios 14, seguir o amor. Temos que seguir o amor. E o maior exemplo disso é o nosso Cristo. O maior exemplo disso é o nosso Senhor. Mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de injustiça, mesmo debaixo de mentira, mesmo vendo muitas pessoas soberbas, arrogantes, ele envolvida,
através dessas pessoas que perseguiam com a sua soberba, com a sua arrogância, que não se humilhava diante dele, mas mesmo assim ele continuou seguindo o amor, porque Deus é amor. Ele fez a diferença nesse mundo. Quem tem amor irradia a luz. Glória a Deus por isso. Quem tem amor reflete nas pessoas misericórdia, compaixão, que é o bem. Consegue discernir. E ele diz, procurai com zelo os dons espirituais. Então, primeiramente, seguir o amor. Depois, procurar com zelo, com cuidado, os dons espirituais. Os dons espirituais é para serem buscados. Isso é muito importante. Mas com zelo, com cuidado, busca o dom de interpretação de línguas, de variedade de línguas, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas. Busque mesmo o dom da palavra do conhecimento e sabedoria. Peça a Deus. Começa a buscar. Busca o dom da fé, mas busca mesmo. Em nome de Jesus. Deus vai dar para você. Não sei o que estou falando, mas desde que você siga o amor, primeiramente. Desde que você pratique o amor. Desde que você seja a essência do amor. E para isso temos que imitar Cristo. Só imitá-lo e ver o que ele fazia. Diante das perseguições, das calúnias, dos enganos, das mentiras, das soberbas, como que ele agia. Chamaram ele até de endemoniado, que ele tinha demônio. Mas lá na cruz ele diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Aí ele diz, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens. Versículo 1, perdão. Segui o amor e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então temos que buscar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é isto? Que é o dom de profecia. Esse nós devemos buscar. Por quê? O dom de profecia é uma inspiração que o Espírito Santo dá quando ministramos a palavra. Quando nos dirigimos ao povo dele, à igreja dele. E presta atenção no que você vai ouvir, porque isso aqui é muito importante. Nós sabemos que está meio banalizado aí, né? Certas profecias em vários lugares no meio do povo de Deus. E muita gente acha que aquilo é profecia, que aquela pessoa é uma profeta, uma profetiza. E eu vou te provar pela palavra que não é bem bagunçado assim não. Na realidade não é bagunçado de jeito nenhum. Porque olha o que diz a Bíblia. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, e quem crê nisso, né, tem que crer, tem que acreditar. Porque tem gente que não acredita. Né? E a gente tem que respeitar, por exemplo, os tradicionais não crê, os nossos irmãos em Cristo tradicionais não crê no batismo com o Espírito Santo, na evidência o falar em línguas. E a gente tem que respeitar. Infelizmente é uma bênção que eles estão perdendo. Eles acham que a gente é louco. Mas olha a diferença. Irmãos, para quem tem um batismo com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, que busca a palavra, eu não estou falando daqueles que falam em línguas estranhas, mas é menino. Não estou falando nesse sentido. Que começa a fazer certas coisas que as pessoas até zombam. Não. A Bíblia diz que o espírito está sujeito ao profeta. Mas aqui está falando que aquele que fala línguas estranhas não fala aos homens. Porque ninguém o entende. Não adianta eu chegar e querer conversar com alguém em línguas estranhas. Ele não vai entender. Por isso que até numa ministração, se o pastor começar a ministrar em línguas estranhas, começar a surialabalaquevias, nebescantabalaias, começar a ministrar em línguas, ninguém vai entender, a não ser que o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas, o dom de interpretação de línguas estiver em operação. Aí sim, aí vai edificar a igreja. Porque ninguém vai entender. Por quê? Ele fala em mistérios, como diz aqui a palavra de Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala em mistérios, no espírito. A Bíblia diz que quando a gente fala em línguas, o nosso espírito ora de fato, mas a nossa mente fica infrutífera. Você pode continuar lendo aí todo o texto do capítulo 14, você vai entender um pouco sobre falar em línguas e sobre profecia.
Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. E um deles é o falar novas línguas. Isso é bíblico. Então, a gente tem que ter sabedoria. O falar em línguas, para que é? Vamos ver? Olha o que diz. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É interessante notar que aquele que fala em línguas estranhas fala em mistérios. Só Deus entende o que ele fala. Só Deus. Quando você estiver orando em línguas estranhas, só Deus está entendendo o que você está falando. A não ser se ele te der o dom de interpretação. Às vezes ele pode te dar, já aconteceu comigo. Deus está orando em línguas estranhas, falando de mistério, e Deus me deu a interpretação. Eu nunca interpretei alguém falando em línguas estranhas. Eu ainda não tive esse privilégio. Tem gente que já teve. E isso é um exemplo, como está escrito lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Ali em Jerusalém havia várias pessoas de várias nações e ouviram falar na sua própria língua. O Espírito Santo fez com que eles falassem na língua dos homens, das nações, para alcançar aquele povo. E muitos se converteram. Então a gente tem que entender isto. Os dons do Espírito Santo são reais. É que a gente não busca ou a gente não entende. Mas eles são reais. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso aqui é muito forte e guarde no seu coração. Quem profetiza fala aos homens. Quem fala em línguas não fala aos homens. Fala a Deus, porque ele fala mistério, só Deus entende. Agora, profecia é para os homens. E que homens são eles? A igreja. Porque o versículo 4 diz: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E você, eu tenho certeza que com esse entendimento que você vai ouvir agora, a sua mente vai se abrir. Se você não tinha esse entendimento, vai se abrir. Escuta o que eu estou te falando. E louvado seja Deus, que Deus tem 7.000 aí também que não dobraram o joelho, que tem buscado e Deus tem dado. Aqui diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O dom de profecia serve para 3 coisas: para exortar, para edificar e consolar a igreja. Quem profetiza fala a igreja. Então vamos lá. A profecia serve para edificação. O que é edificar? Erguer, é levantar. Quando esse dom de profecia está em operação na vida de alguém, e é quando o Espírito Santo quer, isso está bem claro lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo é dado, os dons do Espírito Santo é dado para o que for útil, necessário para aquele momento. É a inspiração do momento. Esses 9 dons podem operar, ou de uma vez, ou um dom opera ali, 2, conforme o Espírito Santo quer, conforme lhe apraz. Então, o dom de profecia é para edificar a igreja. É uma pregação inspirada que fala aos homens de Deus, mulheres de Deus. Para quê? Para edificar. Às vezes a pessoa está para baixo. Às vezes a pessoa está caída. E edificar significa levantar, erguer, construir. É aquela palavra que o Espírito Santo coloca na boca da pessoa e é coisa do Espírito. Não é coisa que a pessoa já conhece a vida da pessoa e vem e fala. Não. É uma coisa do Espírito. Aí vem aquela palavra e a pessoa sabe que é de Deus. Quando é de Deus, ela sabe. Aquela palavra vem para edificar ela, consolar ela, exortar. Quer dizer, edificar, vamos por parte, erguer. Aquela profecia ergue aquela pessoa, levanta ela, aquela palavra inspirada. Em nome de Jesus, coisas que a pessoa espera, tem orado a Deus, que está para acontecer no futuro, Deus vem e confirma através de alguém. Mas lembre-se, é para a igreja, para levantar, para edificar, exortar. É para isso que serve.
o dom de profecia, para exortar a pessoa, incentivar a pessoa, estimular a pessoa, animar a pessoa. É para isso. Alertar a pessoa e para consolar. É aquela inspiração que vem do Espírito para trazer um alívio à dor daquela pessoa, ao sofrimento dela. É aquela inspiração que vem para fortalecê-la. É como se Jesus carregasse ela no colo e ela sente isso. O dom de profecia opera nessa parte. Eu não sei se você tem percebido, não somente nas igrejas, mas na política aí ultimamente, você viu que houve tanta profecia? Dizendo que candidato A ou B iria ganhar. Eu não estou falando aqui negócio de política não, tá pessoal? Estou falando a respeito da igreja e alguns profetizaram que o candidato A ia ganhar, o B iria ganhar. Seja para presidente, governador, deputado, senador, tem muito isso. Olha que coisa, já foi para fora, era dentro da igreja que havia certos tipos de profecia e lá fora a gente está vendo isto. Aí o que acontece? Você acha que Deus está nisso? Aí eu pergunto para você, está aqui a palavra, não sei o que eu estou falando, eu vou ler mais uma vez, o versículo 4. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo. Quando eu oro em línguas estranhas, eu estou me fortalecendo. Estou me levantando, estou me erguendo. Quando você se sentir para baixo, desanimado, triste, começa a adorar, louvar e vai falando em línguas. Você vai ver que você vai se levantar, você vai se erguer. É a Bíblia que fala isso. Você se fortalece. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aí eu pergunto para você. Essas profecias que foram feitas a certos candidatos, esses candidatos são igreja? Fazem parte da igreja? Aí eu falo para você, olha que coisa, você tem discernimento. Aí vamos supor que tem o irmão em Cristo, no partido A, outro irmão no partido B, outro irmão no partido C, uma irmã no partido D. Aí vem alguém e profetiza lá para o irmão do A, do B, do C e para a irmãzinha do D. E aí, irmãos? Que vai ganhar, que não sei o que, e não ganha. Aí um deles ganha. Aí eu pergunto para você, irmãos, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu quero dizer para você que a vida é feita de escolhas. Até para servir a Deus, ele diz, escolhe hoje a quem servais. Deus, ele chega a falar na sua palavra, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Ainda Deus fala, escolha a bênção. Deus não força. Então, tudo é questão de escolha. Como também na política. Por isso que a coisa está meio bagunçada. Imagine lá no céu, as pessoas profetizando a respeito de um candidato A, do candidato B, C, aí Jesus fica ali agora. Quem que eu vou escolher? Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas estão confundindo a igreja. A igreja, a profecia é para edificar a igreja. A igreja de Cristo, a igreja dele, o povo dele. E muitos estão se deixando se levar. Muitos estão banalizando o dom, aí tem gente que não acredita mais. Aí esse que deu uma profetada, aí de repente deu certo o que ele falou, até na igreja, fora da igreja, está vendo, aquele é um profeta. Não tem nada a ver. A Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias. E nós vimos aqui no início, seguir o amor e buscar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Muitos aí que profetizaram, mas estavam com ódio do outro candidato, do outro concorrente, com raiva. E aí, irmãos? Isso é coisa de crente que eu estou ministrando para você, no nome de Jesus. Isso é palavra de Deus. Os dons de Deus não é para ser banalizado. E é quando o Espírito Santo quer, não sei o que estou falando, é no versículo 7, primeira carta aos Coríntios 12, 7, diz que os dons é dado para o que for útil. As coisas de Deus são sérias, a gente não pode oferecer fogo estranho. Por isso tem muita gente escandalizada, muita gente zombando da igreja de Cristo, zombando do servo de Deus, da serva de Deus, tá vendo? Cadê? Aí a igreja juntou, profetizou, e aí? Lembre-se, escolha. A vida é feita de escolhas.
em tudo na vida. A vida é feita de escolhas. Que direção seguir? O próprio Deus, irmãos, ele não se intromete em certas coisas. O próprio Deus, por exemplo, ele diz que há leis que são injustas. Tem muita gente promulgando leis injustas. Lá em Isaías capítulo 10, versículo 1 diz isso. Eu estou com uma mensagem para trazer sobre isto. E alguns exemplos de homens de Deus que passaram maus bocados por causa de leis injustas. Cabe à igreja orar, cabe à igreja interceder, que é muito importante. Orar, interceder, mas aí não bagunçar. Infelizmente, muitos estão subindo no altar ou fazendo certas profecias e o povo está aplaudindo, dando glória a Deus, que não está edificando a igreja. O dom de profecia é para edificar a igreja. É para falar aos homens, que são palavras inspiradas para erguer a pessoa, levantar a pessoa, construir na vida dela, ou para exortar, para incentivar a pessoa, estimular a pessoa, ou glória a Deus, para animá-la e para consolá-la, para aliviar da sua dor. O que passou disso não tem nada a ver com a palavra. E eu estou te mostrando pela palavra. Nós temos que crescer espiritualmente, buscar a palavra, porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Mas primeiramente seguir o amor. Não adianta ser usado nos dons, seja quais forem eles, e não seguir o amor. Não adianta. Tem que seguir o amor. Deus é amor. Depois, procurar com zelo os dons espirituais, principalmente de profecia. Busca esse dom. Eu oro a Deus. Eu oro a Deus pedindo esse dom. Por quê, pessoal? Eu vou finalizar aqui. Olha o que diz Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, não havendo palavra inspirada, dirigida pelo Espírito Santo, o povo se corrompe. O que nós estamos vendo, pessoal? Muita gente se corrompendo com certas profecias, sendo enganadas, se corrompendo com o material, com o vil, com a soberba, com o orgulho. A gente vê cada coisa que as pessoas... Nossa, aquela pessoa espiritual que faz certas coisas na igreja, ela acha porque ela é espiritual, porque ela sai correndo dentro da igreja, porque ela faz aviãozinho, porque ela gira. E isso não é sinal de espiritualidade. Eu não estou criticando desde que seja uma coisa do Espírito, porque eu creio. O profeta Elias, quando o Espírito Santo veio sobre ele, saiu correndo. Está lá, não sei o que eu estou falando. O Espírito Santo, quando veio, quando o povo foi bazar com o Espírito Santo, falaram para os discípulos, eles estão bêbados. Pedro falou, eles não estão bêbados não. Como que o bêbado anda? Então, eu tenho discernimento. E a gente sabe quando é do Espírito. A pessoa não fica fora de si. Ela não fica descontrolada. Pelo contrário, tem coisa que é meninice. Tem coisa que é meninice. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Agora tem coisa que não é. Tem coisa que às vezes é até demônio. Você está toda torta lá, aquela coisa toda, aquela bagunça. Então a gente precisa discernir. A igreja precisa consertar o altar para que Deus mande fogo do céu. Para que Deus venha restaurar, renovar, como aconteceu com o profeta Elias. Ele clamou o fogo do céu, mas antes teve que restaurar o altar. Tem muita gente com o altar quebrado, com soberba, com arrogância, se acha mais espiritual do que os outros. Não tem mais amor. Uma igreja desunida. Não, tem que mudar isto. Irmãos, a igreja está preparada para o avivamento. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo no Brasil. Esse é o momento da igreja clamar, buscar. Mas buscar mesmo. Você vai ver, irmãos, tem tanta alma aí que vai ser salva. Eu sei que, como diz a Bíblia, até ministrei ontem, que nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé e abandonar a fé e abandonar Deus. E nós vemos isso acontecendo, mas também diz, mas nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, mesmo acontecendo tudo isso, Deus ainda vai soprar do seu espírito.
Irmãos, eu creio nesse avivamento ainda. Como nos últimos dias muitos vão se desviar, mas nos últimos dias também Deus vai derramar do seu Espírito mais unção, mais poder, o avivamento. Eu creio nisso. Mas para isso a igreja precisa seguir o amor e buscar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profecia, porque a profecia levanta, exorta, anima. Isso é para... Irmãos, é glorioso isso. Agora, sem ela, sem profecia, o povo vai se corromper, o povo vai se perder. E é o que nós estamos vendo. Muitos estão pregando letra no altar, fora do altar. Muitos estão profetizando da sua cabeça, do seu coração, e Deus não mandou isso não é profecia de Deus, porque não se cumpre. É para mexer com o ego da pessoa, massagear o coração da pessoa, para agradar os ouvidos dela. Porque a profecia de Deus se cumpre, ela é fiel. E a profecia está de acordo com a palavra. Toda profecia tem que ser julgada pela palavra. A Bíblia diz: julgueis as profecias e não desprezais as profecias. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não ia nem fazer live, eu senti no meu coração, irmãos, de trazer essa palavra, em nome de Jesus. E principalmente eu quero que você guarde isso. A profecia é para edificar a igreja. Isso é muito forte. A igreja de Cristo. Aí quando você vê certas profecias, você vai se isso não é profecia de Deus, não. Isso é do homem. Se der certo, ele vai ser aplaudido, vai ter o povo na mão, vai enganar muita gente. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, irmãos. Discerne bem tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que mensagem gloriosa que Deus nos deu, pessoal. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Compartilha essa live. Tenho certeza que muita gente precisa ouvir essa palavra. Não é porque fui eu não, pessoal. Eu sempre digo, tem 7 mil mais capacitados que eu. Sou uma formiguinha. Mas eu amo a palavra de Deus. Procuro conhecer a palavra de Deus. Eu sou bem na minha, sou bem tranquilo. Mas a palavra de Deus, ela é digna de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. E eu quero orar. Vamos orar? Vamos fazer um clamor a Deus? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado por essa palavra profunda e espiritual. Nós precisamos ter discernimento, Deus. Nós precisamos buscar o amor acima de todas as coisas. E depois os dons. Nós não queremos inverter isso. Nós queremos viver em amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não falha. Nos ajude a amar verdadeiramente sem fingimento, sem falsidade, Deus, mas de coração. Que o Senhor possa estar nos usando nos dons do Teu Espírito. Nos use nos dons. Meu Pai, mas principalmente o de profecia. E o Senhor diz na Tua palavra que todos podem profetizar. Então usa cada um de nós, cada um dos Teus servos no Brasil e no mundo, para levar essa profecia, essa palavra inspirada, para aqueles que estão caídos, ó Deus. Para que eles sejam edificados, levantados, erguidos, Deus, içados, construídos. Meu Deus querido, para que aqueles sejam exortados, aqueles que estão desanimados, tristes, para que eles sejam incentivados, animados, estimulados, ó Deus, como aqueles que precisam de consolo, para que a sua dor e o seu sofrimento seja aliviado. Tudo isso é para a Tua glória, Deus. Usa a Tua igreja, que haja um sacudimento na igreja, no ministério. Cada um de nós precisamos desse despertamento. Em nome de Jesus, queremos ser obedientes à visão celestial e ao Teu chamado. Que o Senhor dê sabedoria à Tua igreja, ao Teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja glorificada no meio da Tua igreja. E que muitos que ainda não conhecem a Tua palavra, Deus, venham conhecer. Por isso, usa a Tua igreja na terra, a cada um, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.